Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre um tema um pouco polêmico, que é maconha. Fumar maconha, transportar, guardar em casa, plantar. Será que essas condutas são consideradas crime? Se você for pego na rua pelo policial fumando maconha, você pode ir para cadeia, ficar preso? Se você não sabe a resposta para essas perguntas, então segue comigo que eu vou tentar te explicar um pouco melhor nesse vídeo. Eu sou Pedro Faro e esse aqui é o canal Traduzindo Direito, onde eu tento falar sobre as normas e as leis, os julgados, de uma forma simples que qualquer pessoa consiga entender. O meu objetivo com esse vídeo não é incentivar e nem desincentivar o uso da maconha, mas tão somente explicar para vocês que estão aí do outro lado quais são as consequências jurídicas do seu uso. Recentemente, vocês podem ter acompanhado pela imprensa que houve um julgado na STF falando sobre a descriminalização do uso da maconha. E é exatamente sobre esse julgado que eu quero falar nesse vídeo. Só contextualizando para vocês entenderem como funciona. Todos os crimes relacionados às drogas estão previstos em uma lei especial, que é a Lei 11.343 de 2006, conhecida como Lei de Drogas. Qualquer crime relacionado com o uso de substância ilícita vai estar previsto nessa legislação. Acontece que essa lei não diz expressamente quais substâncias serão consideradas drogas ilícitas. O artigo 66 diz que uma portaria do Ministério da Saúde vai elencar e classificar quais substâncias serão ilícitas. Atualmente, para fins de exemplo, consta nessa lista substâncias como maconha, cocaína, crack, ópio, êxtase, LSD, enfim, diversas drogas. Os crimes mais conhecidos e praticados da lei de drogas é o tráfico ilícito de entorpecentes e o crime de consumo próprio. No tráfico, a pessoa tem a posse da droga com o fim de vendê-la, com o fim de praticar o comércio dela. A pena para esse crime ela é bem mais alta e bem mais severa do que o consumo. No tráfico, a pena mínima é de 5 anos e no máximo 15, mais multa. Já no crime de consumo de drogas, a pessoa tem a droga consigo para fins de consumo. A pena desse crime é muito menor do que aquela prevista para o tráfico. Isso porque no porte de drogas para consumo próprio, nem sequer existe a previsão da pessoa ser presa, da pessoa ir para a prisão. As únicas penas previstas, prestação de serviço à comunidade, advertência sobre os efeitos do uso da droga ou comparecimento a programa ou curso educativo. Como você vê, não existe a previsão de prisão para o crime de consumo próprio, mas apenas a previsão de medidas educativas para conscientizar o usuário sobre o uso nefasto da droga. Isso acontece porque o Estado não quer encarcerar aquele usuário e fazer com que ele fique dentro de uma prisão que são verdadeiras escolas do crime e que de um mero usuário ele saia de lá como verdadeiro criminoso, podendo praticar roubo, furto, enfim, diversos outros crimes muito mais graves. A lei também não prevê nenhum requisito objetivo para diferenciar o usuário do traficante. Como, por exemplo, a partir de 40 gramas de droga, a pessoa já é traficante. Menos de 40 ela é usuário. Não, não existe essa previsão. E é justamente nesse sentido que veio a decisão do STF. Até então, com base apenas no que estava na lei, a diferenciação entre usuário e traficante era feita com base no contexto em que a pessoa foi encontrada. Como, por exemplo, se uma pessoa é pega com droga em um ponto conhecido como sendo de tráfico de drogas, ela tem balança, anotações com referência à venda, tem uma grande quantidade de droga porcionada em pequenas quantidades, uma variedade de drogas, tudo isso indicaria que a pessoa está traficando a droga. Agora, se a pessoa é pega, por exemplo, com pequena quantidade de droga em um local onde não é conhecido como sendo ponto de tráfico, numa praça, por exemplo, essa circunstância vai indicar que ela é uma mera usuária e não um traficante. Acontece que ainda assim, muitas pessoas acabavam sendo acusadas de tráfico e essas questões chegavam no judiciário, mas a decisão da STF quis justamente criar esse requisito objetivo, com base em quantidade, para tentar diferenciar o usuário do traficante. Só contextualizando um pouco a decisão para vocês entenderem, chegou no STF para julgamento um recurso em que uma pessoa com apenas 3 gramas de maconha havia sido condenada à prestação de serviço à comunidade. A defesa do acusado recorreu contra essa condenação e o recurso, depois de mais de 10 anos aguardando o julgamento no Supremo, foi julgado em 2024. E os ministros chegaram à conclusão de que se uma pessoa for encontrada com até 40 gramas ou 6 pés de maconha,
ela vai ter a presunção relativa de ser usuária. O que isso significa? Que para essa pessoa ser acusada do crime de tráfico, seja a autoridade policial ou o órgão acusador, que é o Ministério Público, vai ter que apresentar fortes indícios para demonstrar que essa presunção tem que ser afastada. De qualquer forma, a pessoa encontrada com mais de 40 gramas também pode ser considerada usuário, se as circunstâncias do caso concreto assim indicarem. Da mesma forma, a pessoa que é encontrada com menos de 40 gramas pode ser considerado traficante, se as circunstâncias indicarem isso. Mas o ponto crucial do julgamento é que o porte de maconha para uso próprio não vai mais ser considerado crime. Ou seja, a pessoa que portar maconha para uso próprio não vai estar cometendo mais nenhum crime e não vai poder ter esse registro na sua ficha criminal. Segundo o entendimento do STF, o porte de maconha para uso próprio deve ser considerado uma mera infração administrativa. E por esse motivo, uma daquelas 3 penas que eu falei no começo do vídeo, que é a prestação de serviço à comunidade, não pode mais ser imposta, porque ela tem natureza penal. E tendo em vista que a pessoa não comete mais crime, essa pena não pode mais ser aplicada. Logo, a pessoa só pode ser penalizada de forma administrativa com o comparecimento a programa ou curso educativo ou advertência sobre o uso das drogas. Esse julgamento não legalizou o uso de maconha no Brasil. Isso porque ela ainda continua naquela portaria do Ministério da Saúde como sendo ilícita. O que o STF fez foi apenas afastar a existência de crime quando a pessoa porta maconha para uso próprio. Então, na prática, se uma pessoa for flagrada pela polícia na rua portando maconha e as circunstâncias do caso indicarem que era para consumo próprio, essa pessoa vai ser levada até a delegacia, a droga vai ser apreendida, isso porque ela ainda é ilícita, ela não é mais crime, mas ela é ilícita, ela consta na portaria da Anvisa como sendo ilícita. Portanto, a droga vai ser apreendida, a pessoa vai ser notificada a comparecer perante o juizado especial criminal, que nada mais é do que até o fórum e comparecer perante o juiz. Então, esse juiz vai aplicar uma das 2 penas possíveis, que é o comparecimento a programa ou curso educativo ou advertência sobre o uso das drogas, mas ela não vai ser fichada criminalmente. Essa solução pode parecer um pouco estranha, o usuário de drogas ter que comparecer na delegacia e depois perante o juiz, mas esta foi a única solução que os ministros encontraram para tratar a questão nesse primeiro momento em que ela é considerada apenas uma infração administrativa. O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ficou incumbido de criar uma regulamentação para essa questão. Mas até o momento de gravação desse vídeo, que é em março de 2025, essa regulamentação ainda não foi criada. Mas ele já criou um grupo de estudos que visa regulamentar essa matéria. Agora a gente precisa aguardar qual vai ser a decisão do CNJ e como isso vai se dar na prática. Mas enquanto isso não ocorre, vai ser aplicada a solução provisória decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Pessoal, apenas para deixar bem claro, essa decisão do STF de que não será considerado crime portar 40 gramas ou 6 pés de maconha aplica-se apenas aos usuários de maconha. Qualquer outra substância ilícita, cocaína, crack, LSD, enfim, qualquer outra droga que esteja prevista na portaria da Anvisa continua sendo crime. Tudo bem que o crime de usuário não tem a pena de prisão, mas ainda assim a pessoa vai ter o registro na ficha criminal. Apenas aos usuários de maconha que essa decisão se aplica e que não é mais considerado crime, mas mera infração administrativa. Bom, por esse vídeo é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Deem like e comentem aqui embaixo, por favor, dicas para os próximos vídeos.